Olá, amigos internautas, olá, amigo, você que nos segue nas redes sociais, principalmente no canal no YouTube, Tá Valendo com Zé Neto Furtado. Olha, hoje nós vamos falar um assunto que interessa principalmente a você, amigo motorista de caminhão-tanque, seja ele produtos perigosos ou alimentos. E para você também que é chefe de frota, vai precisar mandar fazer a inspeção veicular no caminhão-tanque? Então fique atento que o nosso amigo aqui, Roberto Oliveira, tem a dizer. Roberto Oliveira, que é especialista, ele é engenheiro mecânico e especialista em inspeção veicular. Roberto, tudo bem? Tudo bem. Muitos caminhões sendo reprovados, às vezes por vacilo, às vezes por realmente negligência da manutenção, enfim, algum ponto que acaba prejudicando a inspeção veicular, onde vocês vão ter que reprovar pela não conformidade com a lei? Então, Zé Neto, a gente segue aqui as portarias do Inmetro, Denatran e Contran. E a gente verificando alguma não conformidade, o carro tem que ser reprovado para ser corrigido e andar conforme a legislação. Ou seja, chegou aqui na empresa, vai fazer a inspeção, tem algo que não bate, tem algo que não está nos conformes, então ele vai ter que voltar outra hora com aquele problema resolvido. Positivo. Lembrando que isso geralmente acaba gerando um problema para o cliente, porque ele vai ter que corrigir, vai ter que voltar e acaba perdendo tempo, às vezes perdendo uma viagem que já estava programada. Olha aí, amigo caminhoneiro. Agora entendeu a importância aqui do Tá Valendo para a sua vida também, amigo frotista, para não atrapalhar a sua logística. Então é isso. Roberto, entre os problemas, tem problemas mecânicos, tem problemas elétricos, eletrônicos, problemas em funilaria ou é só problema mecânico? Que tipo de problemas seriam esses? Olha, por incrível que pareça, o que a gente nota como principal fator de não conformidade é a questão de sinalização. Às vezes uma lâmpada do farol principal, lâmpada de ré, lâmpada indicadora de posição, tudo isso tem que estar conforme a legislação pede. E se a gente detectar que uma dessas não está conforme, o caminhão vai ter que ser reprovado e vai ter que voltar. Bom, o que a gente quer é que você não tenha o seu caminhão reprovado, não fique no prejuízo. Ok, amigo caminhoneiro, amigo motorista? Então o Roberto agora, ele vai mostrar, a gente está aqui com o caminhão-tanque ao fundo, e ele vai tomar conta agora do microfone aqui e vai mostrar para você, amigo motorista, vai pontuar não todos, mas os principais que você, a olho nu, consegue identificar, pode corrigir e chegar na inspeção veicular e ter a certeza que o caminhão vai estar bem de saúde mecânica e eletrônica e vai poder seguir viagem sem perder tempo com a inspeção, com um retorno para corrigir o problema, ok? Roberto, você pode então mostrar para a gente, aliás, para o nosso amigo internauta, para a gente também que eu vou estar aqui assistindo, né, esses principais problemas? Com certeza, vamos seguir aqui a inspeção. Ok, vem com a gente. Vamos lá. Inicialmente, como é que a gente faz a inspeção? É verificado a questão de luz alta, luz baixa, com um equipamento chamado regloscópio, que ele tem que estar no máximo a 1 lux na luz baixa. E a gente verifica o funcionamento, se está funcionando a luz alta, luz baixa, pisca-alerta, lanternas de ré e lanterna de freio, né, que tem que estar todas funcionando em boas condições. A gente verifica também a parte de para-brisas, que ele não pode ter trinca, e na área de contato dos limpadores não pode ter nenhum tipo de adesivo. A gente verifica também a questão do funcionamento do limpador, que ele tem que estar em boas condições e tem que estar com água, abastecido. Se não tiver nessas condições, ele vai ser reprovado. A gente verifica também, inicialmente, a pressão dos pneus. Eles têm que estar calibrados, porque senão vai dar alguma diferença na hora do teste de frenagem. Verifica-se também as condições de funcionamento da banda de rodagem. Ele tem que ter uma dimensão mínima da área de contato. No caso o sulco, ele tem que ser no mínimo 1.6. Se tiver além desse limite, ele vai ser reprovado. Na parte da roda, a gente verifica aqui a questão no eixo direcional, ele tem que ter o mesmo desenho. Se não tiver o mesmo desenho, ele é motivo de reprovação. Os dois pneus aqui, no caso. A gente verifica aqui a integridade da roda,
não pode ter trinca e também os elementos de fixação têm que estar completos e em boas condições. Aqui a gente verifica a questão também dos paralamas. Eles têm que estar em boas condições, em boa condição de fixação. A parte dos pneumáticos e hidráulicos, as mangueiras não podem estar isoladas, elas têm que estar em funcionamento e sem vazamentos. A gente verifica também a questão de freios, se está funcionando, não pode ter um desvio acima do que é tolerado na norma. A questão de equipamentos obrigatórios, pá, cone, macaco, triângulo, tem que estar em boas condições também. A gente verifica na parte rodante do caminhão também as condições do estepe, condições dos eixos, feixe de molas, balança, tem que estar em boas condições de funcionamento. A gente verifica também a parte de funcionamento dos pés, os pés de apoio do caminhão, ele tem que destrelar. Verifica-se condições da quinta roda, não pode ter um desgaste excessivo, e pino rei. Ele tem que ter um limite, no mínimo 48 milímetros. Se tiver abaixo desse limite, ele está reprovado. Na parte do tanque, o que se verifica? Questão das faixas refletivas, elas têm que estar em boas condições e ela tem que cobrir na lateral do tanque 33%. Nesse caso aqui, ela está em perfeitas condições. No caso dessa aqui, ela já está perdendo um pouco a sua funcionalidade, que ela vai deixar de refletir. A gente verifica também, aqui na parte traseira, condições gerais de iluminação, de luminárias. Nesse caso aqui ela está trincada, então ela tem que ser substituída. A questão da fixação também, você verifica aqui que ela está amarrada, então não pode, a norma não permite. Essa aqui com certeza ela seria reprovada no nosso checklist, que ela não atende o requisito da norma. Verificada a questão dos para-choques também, você vê que nesse caso aqui ele está totalmente danificado. Ele tem que estar em perfeitas condições. E lembrando que aquele para-choque fabricado a partir de julho de 2004, ele tem que ter uma altura aqui dessa borda em relação ao piso de 400 milímetros. Se não tiver essa distância, ele estaria reprovado. E também para esses fabricados a partir de julho de 2004, ele tem que ter a plaqueta de homologação do para-choque. Vocês podem verificar aí que ele tem a plaqueta, no caso. Na inspeção do tanque, a gente verifica também as condições de funcionamento dos engates e válvulas. Nesse caso aqui, ele é um tanque de asfalto. A gente verifica também, nas condições gerais do tanque, funcionamento das válvulas e tampas que ficam na parte superior do tanque. E esse é um dos principais motivos de reprovações. As tampas normalmente estão desgastadas, com a sua borracha já não atinge mais a função que ela é destinada. Depois a gente coloca pressão em cada reservatório do tanque para submeter as condições de funcionamento de projeto. Nesse caso, ele tem que suportar aquela pressão que o fabricante determinou. E aí, se por algum motivo apresentar algum vazamento, ele vai ter que reprovar, o cliente vai ter que corrigir essa situação e o carro retorna depois para fazer a inspeção. Outro item que a gente verifica aqui na parte rodante é a questão do nível de fumaça do veículo. Cada fabricante ele determina o seu limite. Então, se o carro tiver com o nível de fumaça acima do permitido pelo fabricante do carro, ele tem que ser corrigido de alguma forma. Lembrando aqui, no caso do tanque, ele tem que ter, no caso aqui, a chapa de identificação junto ao Inmetro. Ele tem que ter
placa do fabricante, que aí ele tem que conter algumas informações, tipo pressão de ensaio, espessura mínima e o grupo que ele está apto a transportar. Nesse caso aqui, como é um asfalto, é o grupo apto a transportar é o 27G. Lembrando que às vezes acontecem algumas situações que o fabricante determinou um grupo que ele está apto a transportar, porém o cliente adaptou o tanque para uma outra situação de um outro produto. Tem que ser enquadrado dentro da norma. Se a norma fala que não pode transportar aquele grupo, então tem que ser adequado junto ao fabricante do equipamento. Algumas situações que a gente verifica também em relação a paralamas. Algumas situações aqui, você pode ver que nesse caso aqui, ele não atende mais ao que a norma pede. Já está não conforme, no caso ele teria que ser corrigido e teria que voltar aqui para uma nova inspeção. No caso aqui específico de caminhão trator, o que a gente verifica? Questão de funcionamento das portas. Os espelhos eles têm que estar em perfeito funcionamento também, não pode ter trinca. A questão dos bancos, ele tem que atender ao requisito da norma, não pode ter a questão da fixação, tem que estar bem fixado e de maneira que ele garanta a integridade do motorista. A questão dos pedais também, eles têm que estar em boas condições operacionais. Parasol, ele tem que estar atendendo ao que a norma pede, ele tem que ficar fixo no local que você coloca. A gente verifica também a pressão do balão, se o caminhão ele consegue gerar uma pressão e segurar aquela pressão, se ele não tem nenhum vazamento. A questão de buzina, tem que estar funcionando a buzina. E aqui a gente tem que ter alguns equipamentos obrigatórios, no caso o triângulo de sinalização e a questão do macaco também. E chave de roda também é obrigatório. No caso aqui ele finalmente terminou a inspeção, ele vai ter que fazer o basculamento do veículo, né? Ele tem que estar operacional essa parte, senão já é um motivo de reprovação também. E finalizando a inspeção, ele entra aqui na parte do fosso. Todo organismo de inspeção ele tem que ter um fosso para inspeção, onde lá embaixo ele vai verificar de maneira mais clara e objetiva a questão de fixação de elementos das rodas, verificar possíveis trincas, e aqui também ele tem uma placa de alinhamento onde ele pode verificar possíveis folgas na questão da roda. Outro item importante é a questão das placas de sinalização do produto que ele pode transportar. Elas têm que estar em boas condições e permitir a questão da placa, a fixação, de maneira que você possa visualizar de forma clara e objetiva qual o produto ele está transportando. Nesse caso aqui, o ideal é que ele faça a substituição dessa placa, porque ela já está um pouco comprometida com corrosão, já não permite mais a fixação correta da placa de grupo a transportar. Bem pessoal, outro detalhe importante é a questão do tanque de combustível do caminhão trator. A norma diz que ele não pode ter vazamento, porque é questão de segurança e questão ambiental. E também a fixação, as cintas têm que estar em boas condições operacionais. Só lembrando, amigo, nesse caso aqui ele transporta asfalto. No caso de combustível claro, a gente precisa fazer uma inspeção interna ao tanque, onde é verificado a condição estrutural e é feita a medição de espessura da chapa para verificar se está conforme o que o fabricante dimensionou. A gente verifica também as questões de vedação, no caso do teste pneumático ou hidrostático. As juntas de vedação elas têm que estar em condições operacionais, não pode ter qualquer tipo de vazamento, verificado tanto na parte da tampa em cima do tanque, quanto nas saídas na parte de baixo do tanque, válvulas e conexões. Bem pessoal, eu acredito que vocês ficaram por dentro de tudo aí com relação à inspeção veicular em veículo caminhão tanque, né? Roberto,
O que a gente procurou aqui mostrar, na verdade, foram itens que são observados, é muito mais do que isso aí, mas os principais, onde muitas vezes o pessoal acaba uma lâmpada queimada, uma borracha do limpador do retrovisor, do para-brisa, aliás, são bobagens que muitas vezes acaba reprovando, né? Uma simples água no reservatório do limpador são bobagens que o caminhoneiro, o motorista muitas vezes passa batido e chega aqui e é reprovado. Com certeza, são itens simples que, se forem observados pelo motorista ou dono da frota, diminuiria bastante a questão das reprovações e o dano principal ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente e lucros cessantes também em relação ao cliente. É isso aí. E você, já deu uma checada no teu caminhão-tanque hoje? Não vai esperar para dar uma olhada, uma conferida só na época de fazer a inspeção para não ser reprovado, não. Verifique a cada semana, a cada 15 dias, a cada mês, dê uma olhada nas vedações das borrachas, né, das mangueiras, a tampa lá de cima, se está bem vedada, se a borracha está bem lacrando, tá lacrando direitinho, né? Porque muitas vezes ela está ali com uma folgazinha, tem um vazamento, está gotejando e aquele gotejamento ali pode causar um acidente, um incêndio, né, no final. Exatamente. O que a gente procura verificar sempre é em relação à segurança do transportador. É isso aí, pessoal. E olha, só lembrando, aqui em Fortaleza, se você vier a Fortaleza, se você trabalha numa frota de caminhões-tanques aqui em Fortaleza, você pode contar com o serviço da Prime Truck Center. A Prime Truck Center, ela vende peças de reposição para caminhões-tanques, tampas, anéis de vedação, engates. Tem um completo estoque de peças de reposição para você que trabalha com transporte de produtos perigosos, ok? E olha, tem promoção aqui na Prime Truck Center. Só lembrando que durante o mês de abril, todo o mês de abril, você, amigo motorista de caminhão que vier fazer serviços na Prime Truck Center, que além de ter peça de reposição para caminhão-tanque, também trabalha com tacógrafo, seja ele analógico e digital. Teve problema com o tacógrafo? Precisa selar? Precisa aferir? Precisa fazer reparo, manutenção? Quer trocar o tacógrafo analógico pelo digital? Então vem aqui na Prime Truck Center comprar o tacógrafo, comprar a bobina e olha, promoção é a seguinte: cada caminhão que chegar aqui com caminhão com tacógrafo para fazer a aferição, você leva de graça uma caixa de disco de tacógrafo. É isso aí.